Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã, clamando ao nosso Deus que levante sobre nós o seu rosto, que estenda sobre nós as suas mãos, que nos abençoe e que tenha misericórdia de nós. O estudo que vamos trazer nesta manhã tem por tema: Levanta-te e tenha fé. A Bíblia em que estamos meditando é Almeida Corrigida Fiel. O texto básico está em Isaías 60, verso 1 e 2, que nos fala: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a tua escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Por que será que o Senhor está falando isso comigo nesta manhã? Certamente é por me conhecer e conhecer a todos aqueles que irão participar desse momento de reflexão da sua palavra. É certo que nós cristãos estamos sempre esperando no Senhor, mas nem sempre temos coragem de nos levantarmos. É por isso que o Senhor diz: levanta-te. Encontramos Daniel, um homem que dedicou sua vida a Deus, clamando ao Senhor, mas não obtinha dele nenhuma resposta, pois muitos eram os dias em que aguardava, como a palavra nos revela. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, verso 13. A palavra nos diz que o servo do Senhor estava orando há 21 dias, esperando uma resposta do Senhor, mas que o inimigo travou uma batalha, e tão grande foi essa batalha que o inimigo conseguiu resistir e impedir que o anjo pudesse passar com a resposta por 21 dias. E ele teve que recorrer ao arcanjo Miguel para que viesse em seu socorro. Daniel estava desanimado, como muitos de nós, mas foi tocado pelo anjo que a ele disse: levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Daniel 10, verso 11. Levanta-te, Deus ainda está no controle. Levanta-te, coloque-se de pé, porque Ele ainda te sustenta. Daniel esperava como eu e você esperamos. Ele também orava e jejuava como eu e você oramos e jejuamos. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel 10, verso 3. Começamos a orar de pé, caímos de joelhos e agora já estamos, como estava o servo do Senhor, caídos com o rosto em terra. Eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. Daniel 10, verso 9. Mas a palavra que o Senhor manda nos dizer é: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Daniel 10, verso 11. Levanta-te. A palavra que o Senhor nos fala é: levanta-te e tenha fé. Foi essa palavra que o Senhor disse a Elias, que mesmo sendo um profeta, caiu em desânimo e foi refugiar-se junto ao ribeiro de Querite. Ali esteve caído por muitos dias, onde era sustentado pelos corvos que a ele traziam pão e carne. Ali bebia da água que corria do ribeiro. Ali permaneceu sem forças, até que o Senhor lhe disse: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom. 1 Reis 17, verso 9. Mesmo tendo se alimentado só do pão e da carne que os corvos traziam para ele, isso não o enfraqueceu, pois caminhou até o deserto, mas grande era o seu desânimo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro,
e pediu para si a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19, verso 4. Mas o Senhor tinha planos e promessas para ele, mas ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. 1 Reis 19, verso 5. Será que não é o mesmo que o Senhor está nos falando nesta manhã? Levanta-te, come. O Senhor não nos quer abatidos e desanimados, quer nos ver de pé, pois ainda há um longo caminho para ser percorrido. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis 19, verso 7 e 8. O Senhor chamou Elias mais de uma vez para que se levantasse. Quantas vezes caímos sem forças, mas o Senhor nos sustenta? E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. 1 Reis 19, verso 6. Olha e veja se na sua cabeceira não está o seu sustento espiritual, se ali não está a palavra de Deus, a Bíblia que nos sustenta, aquela que nos faz levantar de manhã e caminharmos, pois o Pai nos revela que ainda há um longo caminho à nossa frente. Mas, se após orarmos, lermos a palavra, voltarmos a nos deitar, o Senhor nos dirá: levanta-te. Caminhamos e encontramos o Senhor sempre a nos dizer: levanta-te, pois quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó e do monturo, levanta o necessitado. Salmo 113, versos 5 e 7. Jesus chama o pecador para se levantar e o seguir. Viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Lucas 5, versos 27 e 28. Jesus fez muitos milagres. Será que estamos esperando que ele nos faça algum? Veja se o seu problema se enquadra em algum desses milagres que foram feitos por Jesus. Veja se não estamos enquadrados em um desses que necessitam de um milagre. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. Lucas 8, versos 54 a 55. Se seu espírito está abatido, se a sua fé e a esperança já estão mortos, deixa Jesus segurar nas suas mãos e levantar-te, que eles o ressuscitarão. Quem sabe estamos buscando ajuda, mas ninguém se importa com os nossos problemas. Se é assim que oramos a Ele, vamos ver o que Ele pode nos fazer. Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. João 5, verso 7. Ele tem uma resposta para nós. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, verso 8. Quantas vezes já ouvimos alguém nos dizendo: não adianta orar, o Senhor não vai te ouvir. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10, verso 48. Mas Jesus está nos ouvindo. Levanta-te, que ele te chama. Marcos 10, verso 49. O que queres que ele te faça hoje?
E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Marcos 10, verso 52. Levante-se, receba a sua bênção e siga o caminho, e sigam pelo caminho com Jesus. Podemos hoje estar chorando por alguém a quem amamos. Se é assim que caminhamos, vamos encontrar consolo, porque Jesus contempla a nossa dor. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Lucas 7, verso 13. Não chores, pois ainda temos esperança para aqueles que julgamos não haver para ele mais solução. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Lucas 7, verso 14. Não chore, levante, ainda há esperança. Se deram para você ou para alguém a quem ama a palavra final, não a aceite. Clama que Jesus te ouve. Não importa o que aconteceu ou o que disseram, clame. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Lucas 17, verso 13. E quando estiveres caído com o rosto em terra, ouvirá a voz que diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas 17, verso 19. Para nós levantarmos e termos fé, para alguns é necessário que sejam tomados pelas mãos e que sejam levados a Jesus. São cristãos cegos. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Marcos 8, verso 22, 23. Veja que esse homem era cego, mas Bartimeu também era, e viu e clamou por cura. Esse teve que ser tomado pelas mãos e levado a Jesus. Bartimeu ficou curado no meio da multidão, mas esse, Jesus o levou para fora da aldeia. Esse era um cego que estava diante de Jesus, mas que teve dificuldades para voltar a enxergar. Ele não olhava para o alto, olhava para baixo. São muitos que estão nos templos, estão diante de Jesus, mas não veem, porque estão olhando para baixo. Jesus cuspiu-lhe nos olhos, pedindo a ele que despertasse, que olhasse para ele, que se revoltasse com a sua situação, mas a sua estima era muito baixa para olhar para o alto. E mesmo depois de ter sido tocado por Jesus, perguntaram se via alguma coisa, apenas disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Marcos 8, verso 24. É assim que somos vistos por muitos, que mesmo estando diante de Jesus nos templos, só conseguem ver os mensageiros da palavra como árvores que nada são. Era como se estivesse dizendo: enxergo, mas não o vejo como servos de Deus. E Jesus, sabendo disso, mandou que mudasse a direção de sua visão. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Marcos 8, verso 25. Estes são aqueles cristãos que são totalmente dependentes da igreja, acham que os irmãos têm a obrigação de sustentá-los com oração, não oram, mas necessitam delas. Necessitam de alguém que os leve a Jesus. São cristãos que só enxergam a igreja como as árvores, sabem que dão frutos e sombra, e os espiritualmente cegos dependem desses elementos para sobreviver. Encostam-se nas árvores que são a igreja de Cristo e alimentam-se deles. Não oram, não leem a palavra, não buscam andar na direção daquilo que Jesus nos ensinou,
desprezam o Evangelho, mas querem viver à sua sombra. Esses são aqueles que não se levantam. Por mais que falemos com eles, levante-se, eles continuam sentados. Cristãos que agem como o cego de Betsaida, anula sua fé por contar com os favores da igreja. É por isso que usei por tema: levanta-te e tenha fé. Faço o que Jesus disse: olhe para cima. Quero encerrar essa reflexão esclarecendo do porquê de Jesus ter feito esse milagre, essa cura em etapas. O que queria era nos dar mais uma lição, pois poderia curar o cego de uma só vez, com um só toque, mas teve seus motivos para não fazer. Pretendeu despertar a nossa atenção para o nosso agir, pois não basta ir à igreja, ouvir a palavra, participar da ceia. A fé tem que ser despertada. Jesus fez isso quando o conduziu para fora da aldeia, pois assim estaria separado daqueles que o conduziram até onde Jesus estava. Ele não tinha mais o apoio humano. Era ele e Jesus. Aqueles que o conduziram para distantes de seus protetores, o fez entender que aqueles que o trouxeram nada podiam fazer por ele. Agora era ele e Jesus. Como nós, a Igreja de Cristo, o que podemos fazer pelo nosso próximo, se não clamar para que Jesus venha em nosso socorro? Aqui o Mestre nos ensina a entendermos a mensagem do reino. Jesus queria passar um tempo com aquele homem. Conversou, pois era necessário que o coração daquele homem fosse tocado. De que lhe adiantaria ter visão das coisas que estão diante dos olhos e não ter visão espiritual? Bartimeu queria ver, mas já tinha uma visão daquilo que Jesus veio fazer nessa terra. O toque das mãos fez com que o cego olhasse para cima e só então Jesus fez o segundo milagre, pois o primeiro foi tocar o seu coração e fazer com que ele tivesse a visão do reino e só depois a visão do natural. Nós temos que primeiro olhar para o sobrenatural para depois olharmos o natural. É só assim que nos levantamos e nos mantemos de pé. Não desanime, não fique olhando para baixo. Levanta-te, olhe para o alto e tenha fé. Jesus ainda faz milagres e está cuidando e velando por nós. Muitas vezes somos obrigados a ser levados para fora para vermos que sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Que possamos estar de pé diante de Jesus, distantes de um mundo que quer ver o nosso fim. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos e que Ele tenha misericórdia de nós. Amém, Senhor.